Então, boa noite a todos. Que Jesus, possa envolver todos os corações aqui presentes, com muita paz, com um acolhimento e muita esperança. Nós não estamos aqui por acaso. Porque na nossa existência nada é por acaso, nada que nos acontece, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Então, nós estamos aqui unidos, por algo muito profundo, que é o amor. Muita gente, entra aqui na casa espírita, ou em uma casa espírita, buscando entender o que acontece depois que o coração para de bater. Porque muitos de nós carregamos no peito a dor da separação de um ente querido. E é essa dor que muitas vezes nos traz até aqui em busca de consolo e de respostas. Porque eu também fiz, Quando eu devolvi o meu filho, foi aqui que eu encontrei consolo, na casa espírita, E é sobre isso que nós vamos refletir esta noite. A vida além da matéria. O despertar do espírito. O mundo espiritual que é o nosso verdadeiro lar. O nosso lar verdadeiro não é aqui. A vida aqui, a nossa existência aqui no plano físico é uma passagem. O nosso verdadeiro lar, o dia que nós desencarnarmos, nós voltaremos para casa. Porque nós estamos aqui para evoluirmos. E muitas vezes temos alguns acertos, porque a gente tem que melhorar, tem que crescer, eu tenho que fazer a minha reforma íntima, eu tenho que ser melhor, hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E aí nós estamos aqui de passagem para evoluirmos, subir o degrau. Não permanecer sempre no mesmo, nem baixar, Nós temos que pensar na elevação, E se nós buscamos entender o que acontece depois que o coração para de bater, o Espiritismo nos convida a inverter essa pergunta. O que acontece conosco agora, que já começamos a entender que somos espíritos imortais? Como é que eu estou agora, hoje? Porque nós já entendemos, que nós somos, pelo menos grande parte das pessoas já entende que nós somos espíritos imortais. Que aqui na Terra nós não começamos no berço para acabar num caixão. Isso aqui é só uma passagem e a vida continua, a vida é uma só. E já acredito que nós aqui já passamos por várias existências, Que essa não é a primeira e não vai ser a última. O nosso caminho ainda é longo. Nós precisamos ainda, para nós evoluirmos, nós ainda, esse dia ainda o Reginaldo ainda brincou, umas 300 vezes temos que nascer. Eu disse, não, acho que é 301. Nós ainda temos que renascer aqui, reencarnar, para nos melhorarmos, E no Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz vários pontos fundamentais sobre este assunto. Eu vou trazer duas falas de Jesus aqui a respeito desse assunto. A primeira, Jesus foi bem claro quando ele disse, o meu reino não é deste mundo. Foi uma resposta que ele deu a Pôncio Pilatos, E aí, quando ele está falando isso aí, o meu reino não é deste mundo, ele não falava de um lugar geográfico, de no mundo, aqui na América, ou na Europa, ou na Ásia, Ele não estava falando de um lugar geográfico, bem distante, mas de uma realidade vibracional que preexiste e sobrevive a tudo o que nós tocamos. Significa que seu reino é espiritual, eterno e baseado na verdade, não nas estruturas de poder política ou força física da Terra. Esse reino foca em valores morais e na alma,
em vez de conquistas materiais. Então, né, esse reino de Cristo, que Cristo disse que não é daqui, desse mundo, ele não está focado em coisas materiais, em bens materiais, que a traça e a ferrugem corroem, né? Ele falava de coisas morais, né? Da nossa alma, né? Em vez de conquistas materiais. A frase, então, destaca que a vida terrena é passageira e o verdadeiro propósito é evolutivo. Então, estamos aqui para evoluir, né? Nós temos que nos melhorarmos. Nós temos que fazer, né, a nossa reforma íntima. Procurar nos ajudar o nosso próximo, né? Fazer caridade, ser fraterno, né? São coisas que Cristo espera de nós. A nossa grande dificuldade aqui na Terra é que vivemos como se o muro da morte fosse o fim da estrada. Né? Muita gente acha que com a morte acabou tudo. Mas não é bem assim. Não acaba. Por isso que eu digo, a gente não acaba num caixão. Começa no berço e acaba no caixão. De maneira alguma. Né? Nós continuamos. Né? Mas a doutrina espírita, então, ela nos oferece um par de asas. Vamos, né, imaginar que nós estamos caminhando por uma rua estreita, suja e cercada de muros altos. Só vemos o lixo no chão e o cansaço do caminho. Essa nossa visão é puramente material. A gente só enxerga, né, o lixo, a rua, o muro, né? O espiritismo é como um voo de avião. Ao subirmos, olhamos pela janela e percebemos que aquela rua suja é apenas um pequeno trecho de uma cidade imensa, cercada por montanhas e pelo oceano. O problema, que é a rua, continua lá, mas a nossa perspectiva muda. Nós vamos começar lá de cima, né, que esse avião seja o espiritismo, a gente vai enxergar um espaço mais amplo. Nós não vamos enxergar só aquela rua. Né? Não vamos usar aquele negócio que se usa assim nos cavalos, que eu não sei o nome. A gente só olha assim, só para frente, a gente não olha para o lado. Né? A gente precisa mudar a nossa perspectiva, o nosso pensamento. Então, como diz Kardec, né, no capítulo 2 do Evangelho, essa visão clara do porvir nos dá uma fé inabalável. Aí, quando a gente vê que o negócio se expande, a gente começa a ter esperança. Não, peraí, não é só aquilo ali que eu estou enxergando. Tem mais coisas. A minha visão agora, eu já estou vendo bem mais amplo a minha visão. Então, eu começo a ter esperança. Que não é só aquilo ali que eu estou enxergando, que é aquela rua, né? Aquele lixo. Pois aí nós entendemos que a dor de hoje é um detalhe breve, diante da imensidão da vida. Né? Esse problema é só um detalhe, diante da imensidão que tem a vida, né? Que não é uma existência só. Mas, como é essa vida além da matéria? Aí tem outra frase de Jesus que ele disse, ó. Há muitas moradas na casa de meu pai. Né? Por que ele diria isso? Há muitas moradas na casa de meu pai. E ele dizia que ele já ia na frente já para ir organizando tudo, né? Então essas moradas são estados de consciência. Muitas vezes não vemos o mundo espiritual e duvidamos dele. Porque a gente às vezes dá uma de São Tomé, né? Só acredito vendo. E aí se eu não vejo o mundo espiritual, se eu não vejo os espíritos, que aqui hoje deve estar cheio, deve estar se acotovelando aqui, né? Além dos nossos entes queridos, nós temos os nossos anjos guardião, cada um tem o seu, e está sempre conosco, então ele está aqui conosco, cada um está com o seu aqui. E aí a gente não enxerga, a gente não acredita. Né? Mas pensemos no sinal do Wi-Fi. Vocês enxergam? Nem está aqui, eu acho. Está lá em cima. Está lá em cima.
a gente não enxerga também o sinal do Wi-Fi, né? E como é que ele conecta no celular? E a gente acredita nele? É a mesma coisa. Eu não enxergo os espíritos, mas eles existem. Nós somos espíritos. Hoje estamos com essa vestimenta, que é a nossa carne aqui. Mas o dia que a gente desencarnar é como nós vamos tirar um casaco. Né? Nós vamos deixar para trás isso aqui. Né? A matéria. O telefone mesmo com o sinal do Wi-Fi eu não enxergo, mas se vocês pegarem o celular agora, se está conectado, vai entrar um monte de informação do mundo inteiro. Né? E a gente não está enxergando. A mesma coisa o rádio. A gente vai sintonizar lá na Rádio Cultura, na Rádio Liberdade, a gente não enxerga as ondas daquele rádio, mas vai funcionar, vai. Vai funcionar a cultura, ou a Liberdade, ou a Atlântida, ou a rádio que for, e a gente não está enxergando. Então a mesma coisa é com o mundo espiritual. Né? E se a gente confia então no Wi-Fi, que nós não vemos, por que não confiar no plano espiritual? O mundo espiritual está aqui, entrelaçado ao nosso. A diferença é a nossa sintonia. Nossos pensamentos são o dial do rádio, né? Se nós cultivamos o bem, nós sintonizamos, né, com planos de luz, com espíritos de luz, espíritos bons, né? Se nós se a gente se prende à mágoa, raiva, rancor, com quem é que a gente vai sintonizar, né? São com os espíritos inferiores, que não querem o nosso bem, não querem o bem de ninguém, nos usam muitas vezes para a gente fazer o mal para outra pessoa. Se a gente dá confiança para eles, né? Se a gente se sintoniza com eles, é fácil deles nos pegarem, né? Então, não precisamos morrer, né? Desencarnar para visitar essas moradas. Nós as visitamos todas as noites pelo sono, ou a cada pensamento que emitimos, né? A gente pensa que a gente dorme, acordei de manhã, não sonhei com nada, não me lembro. Claro, tem coisas que não é pra gente lembrar, mas que a gente sonha toda noite, que muitas vezes nós vamos lá no mundo espiritual, nós vamos. Eu mesmo vivo sonhando com meu filho criança. E aí eu não entendia o porquê. Eu sonho com ele só criança, não né, jovem, né, adulto. E aí esses dias eu assisti um vídeo do Newton Stuck e ele explicava ali que geralmente quando acontece esse sonho só com uma criança, com um filho que eu perdi, né, no caso, que eu devolvi em criança, é porque lá na fase de criança não tinha o medo, ele não tinha uma doença, eu não ia perder ele, eu não ia devolver ele. Então é por isso que eu sonho com ele criança, eu sonho com ele estudando, eu sonho com ele brincando aqui, né, com os guri aqui da vila, quando eu morava aí. Eu não sonho com ele adulto. E ainda bem que eu não sonho com a parte ruim da doença e tal, né? Então quer dizer que eu encontro com ele. Só que na minha mente, só no meu sonho, ele era criança ainda. Né? Então a gente sonha toda noite. E na última carta, né, que eu recebi do Ronaldo, ele escreveu que o nosso amor é eterno, né? É uma prova de que realmente o mundo espiritual existe. São essas cartas psicografadas, né? Muita gente daqui de Canguçu recebeu nessa visita do Newton aqui, esses dias, né, no CETAC. E ele disse para mim que o nosso amor é eterno, ele falou, né, na carta. E ainda ele disse, eu sei como tu me ama, e eu adoro o teu bom dia, as tuas palavras que me recomendas a Deus, né, com fé. Então ele diz que adora as minhas palavras quando eu faço oração, né, e recomendo ele a Deus. Né, que peço a Deus que cuide ele por mim, que ele tá, né, tá do outro lado do caminho, né, um lugar, eu ainda não posso tocá-lo, mas eu sei onde ele tá, né. Então a gente não tem como duvidar que a vida não continua, né? É um laço que não se rompe.
que é o laço do amor não se rompe, jamais. A vida além da matéria não é um lugar de separação, mas de continuidade. Pense em um filho que vai estudar em outro país. A mãe chora no aeroporto pela saudade, mas ela sabe que ele continua vivo, crescendo e aprendendo. O desencarne é esse intercâmbio. O intercâmbio de afeto não para, ele apenas muda de canal. Então, às vezes, eu tenho essa sensação assim, o Ronaldo está em Pelotas. Fim de semana ele vem. Né? Aí, só chega fim de semana, não vem, né? Mas é como se ele estivesse viajando, né? Como diz aqui esse exemplo aqui, né? E que um dia a gente vai se reencontrar, né? No mundo espiritual. Então, né, as nossas preces são como os e-mails, como a gente mandasse um e-mail para eles, mental. A gente faz uma prece, uma oração para eles recebem, né, essas preces. Funciona assim, né, como uma mensagem, que chegam aos nossos entes queridos, como luz e oxigênio, né. Ele me disse também, nessa última carta, que lá eles não param um minuto. Ele disse para mim que é estudo atrás de estudo, né? Eu ainda disse, não quis estudar aqui na Terra, agora te vira, né? Estuda, né? Vai fazer o quê? E aí ainda ele disse também, quem falou que aqui é descanso, tá bem enganado. E lá, além do estudo, eles também têm trabalho, né? É bem interessante, bem bonito assim, né? Eles colocando como é que é a vida lá no mundo espiritual. Né? Então a morte não é o fim, a morte é uma passagem, né? E aí ele também falou que através do estudo ele está aprendendo, ele já está enxergando a vida material como uma passagem, o que educa, e a dor é uma escola aqui no plano físico. Isso ele colocou na carta também, né? E é como atravessar uma porta, né? A gente, né, aqui é o mundo físico, atravessa a porta, do lado de lá é o mundo espiritual, né? E de um lado, então, a vida material e do outro a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Chico Xavier, né, via a vida como uma escola eterna e uma oportunidade divina de evolução, onde a morte é apenas uma mudança de vestimenta. Ele ensinava que a existência é construída em amor, momentos e aprendizados, enfatizando a importância no trabalho no bem, do perdão e da fé para superar as dificuldades. Então, o Chico Xavier dizia, né, que a vida é eterna, que o valor da maturidade, né, ele dizia, viva como quem sabe que vai morrer um dia e morra como quem soube viver direito. Né? E aí ele diz que a vida não pede pressa, ela pede presença. Devemos valorizar cada momento atual, cada hoje, cada agora, né? O momento atual, né? Também a vida é concretizada no amor e no auxílio ao próximo. A melhor forma de viver é através da humildade e do amor incondicional. Temos a dor também como aprendizado. A dor e a desilusão são instrumentos de educação da alma. Responsabilidade nas ações. Nossas atitudes atuais moldam o nosso futuro, pois a vida não fornece cópia para revisão. São palavras do Chico Xavier. Quando alguém que amamos parte, na verdade ele não desaparece. Ele continua vivendo, sentindo, pensando e amando. Eu estou lendo esse livro agora aqui do Newton Stuck, que conta a história desse rapaz aqui, desde o dia do acidente até, ainda não li tudo, né? Que ele fala desde o momento que aconteceu o acidente com ele, do atendimento, de como ele ficou em coma vários dias no hospital, e ele ficou do lado do corpo, e aí o mentor dele estava ali com ele o tempo todo. É muito, muito bom esse livro aqui, né? Outro livro também que nos dá várias provas de existência da vida espiritual é O Céu e o Inferno. Nós estudamos ele aqui.
Tem vários depoimentos aqui de espíritos contando, né? Como é que foi o desenlace, o que aconteceu, né? É muito bom esse livro aqui também. Então, né, mais uma coisa é certa, ninguém está sozinho, né? Nós somos acolhidos, como esse menino aqui foi, né, pelo mentor espiritual dele, né? Nós somos acolhidos, nós somos amparados, nós somos guiados por espíritos amigos que nos recebem, nossos entes queridos também que já estão há mais tempo lá, que estão preparados, né, vêm nos encontrar também, né? E principalmente continuamos ligados àqueles que amamos, né? Que ficam aqui na Terra, né? Porque o amor, ele não é material. O amor é espiritual, né? Então, viver além da matéria é viver com responsabilidade hoje. Se somos imortais, não temos tempo a perder. Com ódio, com rancor, com mágoa, com egoísmo, prepotência, ansiedade. Por quê, né? Se a vida além da matéria é a verdadeira, por que nos preocuparmos tanto em enfeitar a cela da nossa prisão, que é a matéria? E cuidamos tão pouco da liberdade que nos espera? Vamos começar a construir nossa casa no além hoje, porque nunca é tarde, através de cada gesto de caridade aqui. Eu sempre me lembro de uma história que a minha mãe, né, falava para nós quando nós era criança, da história de ir para o céu, né? Porque ela era católica, né? E ela dizia para nós que um dia, né, um senhor que faleceu entrou no céu. Ele era cheio de posses aqui na terra, né? Tinha muitas fazendas, casa bonita, mansão, carros, dinheiro e tal. E aí ele entrou, São Pedro começou a levar ele para procurar uma casa para ele morar. Aí chegou lá adiante, assim, tinha um ranchinho, assim, um chalezinho bem humilde, assim, e disse para ele, aquela é lá onde o senhor vai morar. Ele, não, mas tem um engano aqui, tem engano. Eu tinha tantas coisas lá na terra, tinha terras, tinha dinheiro, né, eu tinha posses. E aí São Pedro perguntava para ele, e o material de construção que tem que vir aqui para cima o senhor mandou? Né? E aí ele não tinha mandado nada, né? Porque aqui ele viveu só do egoísmo, ele tinha tanto, mas ele não estendeu a mão ao próximo, né? Porque por alguma razão, quem tem muita matéria aqui nesse mundo, por alguma razão Deus deu para aquela pessoa aquelas posses. Acredito que seja para ajudar os mais humildes, né? E não ser mais prepotente ainda, mais orgulhoso, né? Então, né, que nós possamos sair daqui hoje com o compromisso de construir tijolo por tijolo, através do trabalho no bem e da nossa reforma íntima, né, a nossa morada de paz no mundo espiritual. Afinal, como diz a máxima espírita, né, que não tá mais, o quadro aqui do Allan Kardec. Tá lá no fundo. Está lá no fundo. A máxima espírita, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Essa é a lei. E o destino final é inevitavelmente a felicidade. Gratidão a vocês por terem me escutado.